E aí pessoal, hoje eu vou trazer uma teoria. A teoria é se Midoriya tivesse os poderes do Hulk. Bem, tudo começa quando Midoriya tinha 3 anos e ele estava voltando para casa com sua mãe quando acontece um acidente. O caminhão derruba a radiação gama no Midoriya e a mãe dele pensa que ele morreu, mas ele se levanta e desmaia. Ele vai para o hospital e a mãe dele fala pro médico se ele teve algum dano, e o médico falou que, por incrível que pareça, ele não sofreu nenhum dano. E a mãe de Midoriya fica impressionada e eles vão para casa e o pai de Midoriya pergunta se ele está bem e ela fala que ele está bem. Se passa 2 anos e Bakugou ia espancar o Midoriya. Ele fica com raiva e se transforma em Hulk e ele fica do tamanho de um adulto e ele começa a destruir tudo e ele volta ao normal e ele vê no noticiário que alguma coisa destruiu o seu bairro e a mãe de Midoriya sabia que ele que fez tudo isso e a mãe dele leva ele para o doutor para ver qual e a individualidade do Midoriya. Ele fala que essa individualidade é muito misteriosa, mas ele fala que ela é ativada quando você fica com raiva. E se passa há alguns anos e Midoriya ele usa um monitor cardíaco. Ele serve para ver se os batimentos do Midoriya estão muito altos. Ele se transforma em Hulk. Enfim, ele vai para a escola. Lá ninguém faz bullying com ele porque eles sabem que se um Midoriya ficar bravo eles poderiam morrer um dia. Ele vai para casa e um vilão ataca ele e ele fica ao relógio e ele percebe que ele vai se transforma em Hulk. Só para avisar, o Midoriya sabe o nome do Hulk porque ele tem uma segunda personalidade que é o Hulk. Enfim, ele se transforma e ele quase mata o vilão. A LL Migit aparece e ele fala para ele ter calma e Midoriya se destransforma. O Midoriya sabe controlar mais ou menos o Hulk bem. A LL Migit fala que Midoriya é muito forte. Midoriya fala obrigada a LL Migit. A LL Migit prende o vilão numa garrafa e eles ficam conversando. Midoriya pega o relógio dele. A LL Migit fala porque você tem esse relógio? E Midoriya: bem, porque se eu ficar com raiva eu me transformo nisso que você viu. E a LL Migit fala nos seus pensamentos: bem, ele pode até ser meu sucessor. E eles ouvem uma explosão e eles vão ver o que era e eles veem que um estudante está em perigo e o Midoriya vê que a LL Migit se destransformou e ele fala para a LL Migit que ele vai se transforma em Hulk. Antes que a LL Migit fosse falar alguma coisa ele se transforma e acaba com o vilão. Ele fica do tamanho da forma do ALL Migit musculosa. Ele volta ao normal e há alguns heróis que estavam lá vão falar com o Midoriya e ele vai para casa e o Bakugou fala obrigado e ele vai para casa e a LL Migit fala que se ele quer ser o portador do Oni for ALL e Midoriya aceita e Midoriya fica treinando com a LL Migit e ele consegue controlar 100% do Oni for ALL e falta uma semana para começar os testes e Midoriya fala bem, eu acho que eu vou treinar os meus poderes. Ele se transforma em Hulk e ele fala bem, agora eu quero ver se eu vou para o Hulk se ele pode assumir o controle quando ele quiser. E o Hulk fala bem, tudo bem garoto, mas quando você ficar inconsciente eu assumo o controle. E Midoriya fala tudo bem. Ele voltar e ele consegue controlar o Hulk e ele fica treinando com essa forma e ele consegue criar vários ataques e ele fala bem o teste e amanhã eu vou dormir. E ele acorda para fazer o teste e quando ele ia abraçar o chão ele salvo por Uraraka e eles ficam conversando e Midoriya senta do lado do Bakugou e quando o Midoriya chega no portão, quando ele abriu ele vai correndo e ele usa o Oni for ALL em 10% e ele destrói muitos robôs e ele vê que tem um robô gigante e ele vê que Uraraka estava em perigo e ele vai correndo e ele se transforma em Hulk e ativa o Oni for ALL e ele destrói o robô gigante e ele estava caindo e ele cai, ele volta ao normal e ele passa e ele vai para a rua e ele faz todos os testes e ele fica em primeiro dele, fica verde e grande e ele joga a bola para longe e a Isa vai, ele mostra quantos metros foi a bola e ele mostra o placar e ele fala para eles que era brincadeira, que ninguém vai ser expulso e Midoriya vai para casa e a roupa do Midoriya é igual à história original e a luta dele contra o Bakugou vai ser diferente e Midoriya só usa o Oni for ALL 10% e Midoriya vence e todas as lutas são que nem a história original. E quando eles chegam ao campo de treinamento aparece vilões e a Isawa fala que esses são vilões de verdade
e Midoriya é transportado para um barco. E ele vê que tem vilões na água e dá um peteleco na água e derrota todos. E Shigaraki, vendo que Midoriya está derrotando vários vilões, ele fala para o Nomo acabar com ele. Ele vai correndo atrás do Midoriya e ele dá um soco no Midoriya que ele cai, no dá outro soco no Midoriya que ele sai voando. E ele bate numa rocha que os pedaços das rochas caem em cima do Midoriya, que todos pensam que Midoriya morreu. Ele se transforma em Hulk e ele solta um rugido que todos ouvirão. E Shigaraki fala pro Nomo acabar com o Midoriya e Nomo vai correndo para cima do Midoriya e ele recebe um soco que o Nomo cai e se levanta e eles começaram a trocar socos, só que os de Midoriya eram mais fortes e Midoriya quebra o pescoço do Nomo e Shigaraki fica bravo e toca nos dois braços de Midoriya e ele toca na cabeça dele e ele fala: agora você está morto. E todos pensam que Midoriya morreu, mas Midoriya se levanta com os seus dois braços e sua cabeça e ele vai na direção de Shigaraki e ele transportado para outro lugar e Midoriya se destransforma e ele fala: bem, eu acho que acabou e os vilões vão embora. E quando a LL Migit chegou, ele vê que todos os vilões estavam indo embora e vai falar com a Isawa e a Isawa fala que quem derrotou a maioria dos vilões foi Midoriya e a LL Migit fica impressionado e fala com Midoriya. A LL Migit fala: jovem Midoriya, você foi incrível. E Midoriya fala que não foi nada e Midoriya vai para casa e sabe o que acontece. Isso mesmo, vai ficar para uma parte 2. Falou e fui.